Mas vamos lá, gente, porque agora o nosso assunto, o nosso tema da entrevista de hoje é as eleições 2024. No dia 6 de outubro, nós, brasileiros, vamos às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e também os vereadores de cada município aqui de todo o nosso Brasil. E o tema já está na boca do povo, todo mundo quer saber quem é pré-candidato aí às eleições, como é que está a movimentação, né? Também a organizações de urnas, já que tem alguns ajustes nesse ano. E a Rádio Centro-Oeste convida hoje, né, a Grace, que representa o cartório eleitoral aqui de Pinhalzinho, para falar um pouco mais com a gente sobre esse assunto. Grace, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom dia para você. Bom dia. A Justiça Eleitoral agradece a oportunidade de estar aqui presente para informar os nossos eleitores sobre o andamento das eleições municipais desse ano de 2024 e também repassar os informes, né, até para os pré-candidatos, partidos, que esse ano nós, como tu mencionaste antes, a gente vai escolher os nossos prefeitos, vice-prefeitos e os vereadores dos nossos 5 municípios que fazem parte da 66ª Zona Eleitoral de Pinhalzinho. Então, a gente está sempre à disposição dos partidos, dos agentes políticos, né? E também, principalmente, do nosso eleitorado. Grace, como é que está esses trabalhos agora no início de ano, os preparativos para essas eleições, a organização de vocês interna lá no cartório? A gente sempre fala que nos anos ímpares a gente coloca em dia a casa, né, a Justiça Eleitoral, porque a gente, fim da eleição de 2022, a gente já inicia os preparativos ainda em 2023 para esse pleito, né, de 2024. Ano passado a gente já começou com a vistoria dos locais de votação, porque a gente tem nos nossos 5 municípios as sessões eleitorais que são, né, dentro dos locais de votação. Então, toda essa movimentação já foi feita nos nossos 5 municípios, a gente já começou os nossos contatos com os mesários. A semana passada e essa semana a gente está fazendo simulados nacionais para aferir, né, os nossos sistemas eleitorais, como eles vão estar prontos para quando chegarem os registros de candidatura, para quando a gente fazer a transmissão dos dados. Então, a gente tem uma rotina muito intensa de atividades a partir, desde o início do ano, mas elas se intensificam agora a partir do mês de julho. E, Grace, quando a gente fala em eleições, principalmente pelas proximidades agora e nos municípios, que há uma movimentação, existe uma série também de datas e compromissos com a Justiça Eleitoral e o calendário. Como é que é isso também para vocês repassarem? Claro que as pessoas que já concorreram nas eleições, elas têm esse conhecimento, mas se tem um calendário a seguir agora com prazos, inclusive. Sim, a Justiça Eleitoral, a gente tem a Lei das Eleições, que é o nosso norte principal para as eleições municipais, gerais, mas a gente tem um calendário eleitoral já pré-definido. Então, os partidos, pré-candidatos, eles têm ciência dessas datas e elas são, a observância delas é fundamental para o calendário eleitoral. Então, por exemplo, agora no dia 20 de julho começa o início das convenções partidárias que devem ser realizadas desde o dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, e é uma data muito importante. É onde os partidos vão escolher os candidatos a prefeito, vice-prefeito, os seus vereadores, e ali estabelecerem as coligações para o pleito majoritário. Lembrando que para o pleito proporcional, os partidos não podem formar coligações. Eles vão de forma isolada ou através da federação. Então, é uma data importantíssima agora que se avizinha as convenções partidárias, que depois, né, feita a convenção, né, onde você escolhe os candidatos durante esse período, depois você está apto a fazer o pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Então, essas datas são importantes, porque os partidos têm que observar esse interregno de tempo para realizar os seus atos. Grace, em relação às eleições de 2020, eleições municipais, há alguma mudança para o pleito eleitoral deste ano?
Sim, a gente tem uma mudança muito grande também nas regras de propaganda eleitoral, principalmente na internet, com o advento, né, que a gente sabe como é a propaganda eleitoral na internet, o uso de inteligência artificial, isso não era regulamentado pela Justiça Eleitoral. Então, essa questão da propaganda na internet, ela foi bem esmiuçada pela resolução 23610 de 2019, que ela foi alterada esse ano, em 2024. Então, quando o pré-candidato, o candidato fazer o uso da propaganda eleitoral com a inteligência artificial, ele vai ter que rotular, informando para o eleitor que aquilo trata-se da inteligência artificial. Ele pode utilizar avatar, chatbot, mas tudo vai ter que informar o eleitor que aquilo trata-se de inteligência artificial. Então, muitas regras foram adaptadas para essa eleição. Então, os partidos, eles têm que se informar, os pré-candidatos, para que observem a legislação eleitoral agora, que vai ser de observância obrigatória em 2024. Então, a gente teve, o que mais foi modificado foi a propaganda eleitoral. E, Grace, nesse período agora, existe alguma restrição também com pré-candidatos ou com pessoas envolvidas para as eleições? O que as principais vedações hoje que a Justiça Eleitoral ela orienta também as pessoas? Em decorrência da diminuição do período eleitoral, que antes a gente tinha 30 dias a mais, né? Então, agora, a propaganda eleitoral, quando ela é lícita, a partir do dia 16 de agosto. Antes, não existe propaganda eleitoral propriamente dita. O que o candidato pode fazer? Porque senão o candidato ele tem que chegar no eleitor, né? Então, é um período muito curto que a gente tem de campanha. Então, a Justiça Eleitoral permite que o eleitor faça menção da sua pré-candidatura, exponha suas qualidades pessoais, para que ele tenha esse tempo hábil de chegar até o nosso eleitor. Mas ele tem que ter um cuidado de não pode fazer o pedido expresso de voto, não só com a menção vote em mim, mas todas as palavras que envolvem esse conteúdo ele não pode fazer. Né? E também ele tem que observar um meio permitido de propaganda na campanha eleitoral e os gastos na pré-campanha têm que ser, né, em relação à propaganda moderados. Então, o candidato, antes do dia 16 de agosto, pode externar as suas qualidades pessoais, o que pretende fazer. Pode, desde que não faça o pedido expresso de voto, use um meio e uma forma permitida na campanha e esses gastos sejam moderados. Ele não pode gastar com propaganda mais na pré-campanha do que na campanha, porque nesse período a gente não tem prestação de contas. E é um meio muito importante que, né, quando tem a campanha eleitoral, a gente tem a prestação de contas e gerencia esses gastos, né? Então, se o pré-candidato gastou muito na pré-campanha, depois ele pode ser demandado numa ação de investigação judicial eleitoral para apurar se houve a quebra da paridade entre os candidatos, porque o que é um princípio que a gente observa muito é que os candidatos eles têm que ter paridade de armas, eles têm que ser igual na disputa. Se um candidato gastou muito mais que o outro na pré-campanha, pode haver um abuso do poder econômico, do poder, né, dos meios de comunicação social. Então, pode fazer, externalizar suas qualidades, mas desde que o faça dentro do que a legislação eleitoral permite. E já tivemos casos aqui na nossa microrregião que aconteceram de denúncias ou de candidatos que abusaram do poder econômico na pré-campanha, Grace? Sim, sim. Especificamente da nossa zona, não, mas no estado de Santa Catarina, sim. E nos estados maiores, tipo São Paulo, a gente vê a propaganda eleitoral antecipada com mais afinco, né? Então, a Justiça Eleitoral já está atuando em relação a essa pré-campanha durante esse ano. Mas nos nossos municípios aqui, os nossos candidatos estão observando as regras eleitorais em relação a isso. Mas a Justiça Eleitoral nossa aqui ainda não foi demandada em relação à pré-campanha, que daí a gente não age de ofício nesses casos. O partido tem que demandar ao Ministério Público, né? Por exemplo, nas outras eleições, né, a gente estava até conversando, antes teve o caso do Moro, né, que ele sofreu uma ação de investigação judicial eleitoral
por gastos com propaganda na pré-campanha, né? Então a gente pode fazer, mas desde que observe as regras da Justiça Eleitoral, da legislação eleitoral. Grace, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre as convenções partidárias, o registro também das candidaturas e a participação das mulheres e até a questão de cotas para pessoas, no caso, negras também nas eleições, né? Sim, a convenção, como a gente falou antes, é a reunião principal. É ali o candidato, ele só pode ser registrado perante a Justiça Eleitoral desde que ele seja escolhido em convenção. A gente não tem candidatura avulsa. Mesmo que aquele eleitor esteja afiliado a um partido político, ele não pode simplesmente chegar lá na Justiça Eleitoral e dizer eu quero ser candidato. Não, ele tem que ser filiado a algum partido político e esse partido o escolher na convenção que eles têm que realizar do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Tem que estar em ata. Tem que estar em ata. Nós da Justiça Eleitoral, a gente confere a ata para ver se aquele candidato foi escolhido em convenção, qual é o número que ele escolheu ou foi sorteado e também o nome que ele deseja concorrer na urna eletrônica. Então, é fundamental a escolha dele em convenção. Escolhidos seus candidatos, o que o partido vai fazer? Ele vai fazer esse pedido de registro de candidatura perante a Justiça Eleitoral, através de um sistema, Candex, que a gente tem uma interface de comunicação com os partidos. Faz o requerimento de registro de candidatura por esse sistema e envia para a Justiça Eleitoral, né, pela internet, até as 8 horas da manhã do dia 15 de agosto. Então, feito isso, o pedido chega para a Justiça Eleitoral e a gente vai analisar as condições de elegibilidade e inelegibilidade para ver se aquele candidato está apto. Mas não basta ser só escolhido para o partido, né? Esse é o primeiro requisito. Depois, quando chegar lá na Justiça Eleitoral, a gente vai analisar se ele tem filiação partidária, se ele tem um domicílio eleitoral. Então, todos aqueles requisitos, né, que a legislação eleitoral prevê que o candidato tenha para concorrer ao pleito eleitoral, a gente analisa a partir do registro de candidatura dele. Principalmente, vamos pôr a data, né? 21 anos para prefeito, 18 anos para vereador. Tudo isso a gente vai analisar com o pedido feito perante a Justiça Eleitoral. Um assunto parecido se chama cuidado com as fake news, né? Então, vocês aí têm todo esse cuidado com o candidato de estar tudo em dia. E a população tem que estar em dia, Grace, com as fake news, os cuidados. Sim. E quais os cuidados, as orientações que o cartório eleitoral faz para a população sobre as fake news? O que a gente fala muito da desinformação, né? O candidato, os partidos, os pré-candidatos, inclusive os veículos de comunicação, os provedores de internet, né? Como eu falaste, qual foi a grande modificação para esse ano? Foi em relação à propaganda eleitoral e também a questão da desinformação, né? Então, a Justiça Eleitoral, desde 2018, já vem trabalhando essa questão, que a gente é responsável pelaquilo que veicula. Então, antes de você, não só o candidato, o partido, então o eleitor também ele é responsável pelaquilo que compartilha nas redes sociais, principalmente a Justiça Eleitoral, nas alterações desse ano, imputa tanto aos provedores, aos veículos de comunicação, a responsabilidade de conferir o conteúdo antes de divulgar. Então, todo mundo é responsável. A gente traz não só a responsabilidade do candidato, do partido, mas também dos meios de comunicação, principalmente a internet, quando ela tem meios de analisar se aquela propaganda tem um conteúdo de desinformação, ela própria pode, né, retirar essas mensagens, né, de circulação para que a gente contribua para a regularidade das eleições, né, porque isso ele só tem a prejudicar a informação para o eleitor. Na questão também das entrevistas, dos debates, que depois também desse prazo acontece, então também se tem algumas limitações e permissões com relação a isso.
Sim, a pré-campanha, como a gente comentou, ela permite, né, que o pré-candidato compareça nos veículos para exposição, né, das suas qualidades, mas desde que esses veículos também garantam a igualdade de todos os interessados no pleito eleitoral. Mas depois do período permitido de propaganda eleitoral, que é o dia 16 de agosto, é o período que a propaganda eleitoral entra em ação. Então, a partir dali, pode haver debates de acordo com as regras estabelecidas na lei das eleições e na resolução 23.610, os debates podem acontecer. Também, a partir do dia 30 de agosto, a gente vai ter o horário eleitoral gratuito, né? Aqui na rádio, como também na televisão, que é um meio, né, do partido o candidato chegar ao nosso eleitor. Então, isso, depois tudo é permitido, agora também desde que se observe a igualdade entre os interessados. Grace, uma coisa que acontece muito, né, na política, que não é só aqui, é no Brasil todo, são denúncias contra os candidatos, né, da oposição. Uhum. Quando se vai fazer uma denúncia, né, qual é a base? O que precisa ter? Porque não é qualquer coisa também que vai ser investigada pelo cartório eleitoral, que tem várias coisas para investigar e cuidar durante esse período. Então, assim, a pessoa, eu tenho uma denúncia para fazer. Qual que é a base? O que tem que ter no mínimo para que haja uma investigação, um cuidado maior do cartório eleitoral? Sim, a questão, quando se trata de uma denúncia de crime eleitoral, então a denúncia ela tem que ser dirigida aos órgãos policiais, né? Então, se há algum crime eleitoral, a gente pode até receber, mas a gente vai, né? Nós, do cartório eleitoral, a gente não tem o poder, né, de fazer a investigação em si de crimes eleitorais. A gente encaminha essas informações para o Ministério Público Eleitoral. Mas, se o eleitor, né, quiser diretamente para os órgãos policiais para fazer essa denúncia de um crime eleitoral. Quando há algum descumprimento em relação a uma norma de propaganda eleitoral, né, vamos supor, a gente tem o sistema Pardal, que o eleitor se visualizou uma propaganda eleitoral, que a gente tem o que pode nas vias públicas, né, uma bandeira que ela tem que ficar móvel, né, das 6 às 22 horas. Se, por exemplo, tem uma bandeira lá de madrugada, às 3 da manhã, o eleitor pode denunciar? Sim, ele pode fazer isso pelo Pardal, né? Então, é uma denúncia de um ato, né, de propaganda irregular. Então, isso ele pode fazer pelo sistema Pardal. No caso que tenha um partido que caluniou o outro candidato, esse outro candidato preterido, ele vai entrar com uma representação, né, no caso, por um direito de resposta. Então, ele é o legitimado para propor essa ação perante a Justiça Eleitoral. A gente é demandado por vários instrumentos. Mas se o eleitor quiser denunciar uma questão de crime eleitoral, daí, né, ele pode fazer perante os órgãos policiais para apurar isso. Mas se é uma questão de propaganda eleitoral, ele pode fazer diretamente pelo sistema Pardal e ir até o cartório eleitoral. Lembrando que a gente não aceita as denúncias anônimas. Grace, também um outro tema aqui é a questão de que a Justiça Eleitoral adota já há algum tempo a questão de plataformas na internet para que as pessoas também tenham acesso aos candidatos. Um exemplo é o Divulga Candi, onde que estará disponível lá a questão dos dados pessoais também, a questão da prestação de contas do candidato. Como é que é isso também? Existe um prazo agora para atualização desse site, dessa plataforma? Sim, o Divulga Candi ele vai ser utilizado, ele é a nossa interface com o eleitor, para que o eleitor tenha conhecimento do processo eleitoral do seu candidato. Quando o partido encaminha esse pedido de registro de candidatura para a Justiça Eleitoral, a gente recepciona nos nossos sistemas e imediatamente essas informações são, né, espelhadas no sistema, né, Divulga Candi. E também depois, a gente tem no início de setembro o envio da prestação de contas parcial dos candidatos. Então, durante o processo eleitoral, os eleitores já têm o conhecimento de
quanto e como o candidato está gastando na campanha eleitoral, porque a prestação de contas ela é enviada final para nós no início de novembro, mas já em setembro as informações têm que ser encaminhadas para a Justiça Eleitoral para a gente mostrar para todo mundo como aquele candidato está gerenciando os seus recursos na campanha, né? Porque quando entra o dinheiro na conta específica para a campanha, ele já tem que externalizar e mostrar que ele está seguindo a legislação eleitoral em relação ao que pode gastar, o que pode gastar, até porque ele pode receber recursos, como a gente comentou antes, do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Grace, vamos entrar num assunto que é quem pode votar, quem não pode votar. Não está mais abertas aí a possibilidade de fazer título de eleitor, não é mesmo? E também, além desse assunto, quem não precisa mais votar, por exemplo, os idosos. E detalhes, idosos que querem ir votar, com quem que pode entrar? Pode ser um amigo, tem que ser familiar? Como é que funciona para as pessoas que precisam de ajuda na hora do voto? Sim, o cadastro eleitoral ele fechou no dia 8 de maio. Então, a partir dessa data, a gente não pode fazer qualquer alteração no cadastro eleitoral, por exemplo, uma transferência de um município para o outro, ou mesmo revisar os dados e fazer um alistamento do jovem. Então, quem conseguiu fazer todas essas alterações até essa data, ele vai estar apto para votar no dia 6 de outubro, salvo exceções, né? Mas o eleitor, no caso o idoso, a obrigatoriedade do voto é até os 70 anos. Dos 18 aos 70 anos, o voto é obrigatório. Depois é facultado, ele vai, se quiser votar, e não vai ter nenhuma multa para ele, e ele não precisa ir lá na Justiça Eleitoral regularizar a sua ausência, né? E ele pode ter um acompanhante no dia do pleito? Pode. Então, ele tem que levar alguém da sua confiança para o auxiliar na votação. Essa pessoa da confiança dele pode entrar, inclusive, na cabina de votação? Pode. Né? O que a gente tem que fazer é facilitar esse voto de quem tenha, em algumas situações, algum obstáculo para o exercício do voto, né? Então, a gente prestigia, né? A gente deixa esse alguém de confiança dele entrar para facilitar o voto para ele, mas tem que ser da confiança dele. E daí no dia no pleito eleitoral, pessoal, muita gente vai com a colinha, que é permitida, sim. Mas uma coisa que não é permitida, Grace, por exemplo, é esparramar, né, santinho antes perto do local da urna. Sim, Como é que inclusive o derrame de propaganda eleitoral, ele vai gerar várias ações na Justiça Eleitoral, administrativa, né, que a gente tem a representação por derrame de propaganda eleitoral, e também o crime. Então, não pode fazer o derrame de propaganda eleitoral, né? Ainda que seja, né, no dia antes da eleição. Então, não pode haver, porque no dia da eleição, a propaganda eleitoral ela não é mais permitida. No dia da eleição, o dia é do eleitor. Ele sim, o eleitor pode fazer a sua manifestação individual e silenciosa em prol de candidato ou partido. Mas partido, coligação, não pode mais fazer uso da propaganda eleitoral. Dia da eleição é dia do eleitor, e ele sim pode usar uma bandeira, um dístico, uma propaganda do seu candidato, desde que o faça de maneira silenciosa. Não pode haver aglomeração de eleitores, né, fazendo propaganda eleitoral no dia do pleito. E quando nós falamos de eleitores, principalmente, há uma data, na questão até de desdobramentos sobre isso, de prisão de eleitores, de candidatos, e também, Grace, sobre a questão de transporte de armas e munições, que também é um assunto que o TSE vem abordando, né? Sim, tem as datas ali, né, que a gente tem o salvo-conduto para os eleitores 5 dias antes, e também para os candidatos 15 dias antes da eleição, não podem ser presos, né, e também os eleitores ali 5 dias, salvo, né, em prisão em flagrante ou por uma decisão já transitada em julgado. Então, isso também a gente observa que são as garantias para que a eleição ocorra, né? Para não ter algum obstáculo para que o eleitor, né, deixe de votar, né? Então, ele pode pedir o salvo-conduto também, né, para a Justiça Eleitoral, para que aquele exercício do voto seja permitido a ele, se ele tiver algum embaraço,
Né? Todas essas garantias também advêm um pouco de que, né, o Brasil passou por uma ditadura, né, militar, quando a gente não tinha a possibilidade do exercício do voto. Hoje a gente, né, essas garantias, a gente já não observa a atuação da Justiça Eleitoral em relação a isso. Né? Desde que eu trabalho na Justiça Eleitoral, a gente nunca, né, expediu um salvo-conduto para algum eleitor que está se sentindo prejudicado no seu exercício. E também essa questão do porte de arma também, não pode entrar com a arma no local de votação, né? O celular também, né? Você pode utilizar o celular para entrar e fazer sua identificação, mas não pode entrar na cabina de votação com o celular. E a arma também não pode entrar no local de votação, e também os colecionadores e distribuidores também não podem fazer isso a partir do dia 5 de agosto, que é a véspera da eleição. Grace, um outro assunto que é para a gente emendar essa questão de prisão e voltar à manifestação em redes sociais dos eleitores. Até onde um eleitor pode se manifestar? Porque acontece muitas vezes de alguém ofender, ofensas. Como funciona a questão com os eleitores, por exemplo, hoje nas redes sociais? O eleitor também, como a gente conversou, ele é uma parte fundamental do processo eleitoral. Mas toda a sua manifestação ela tem que ser feita também com a observância, né? O eleitor ele tem a liberdade de expressão, né? A gente precisa que o eleitorado se manifeste, que se envolva no processo eleitoral, mas também ele tem que fazer de acordo com as normas gerais, né? Até pela questão, ele pode sofrer depois um processo criminal por calúnia, difamação. Então, eu sei que a gente sabe que trabalha com o processo eleitoral, que a crítica ácida vai haver, né? A manifestação daquele eleitor, olha, eu não concordo com aquele candidato na condução, né, da prefeitura. Essa crítica, né, desde que seja feita de maneira correta, é permitida. O eleitor ele tem que se manifestar, mas ele também esbarra, né, principalmente que no município de Nova Itaberaba, que a gente fez a migração de algumas sessões eleitorais, mas isso está sendo divulgado, posso depois repassar para vocês, né, para a gente intensificar essa divulgação. Mas a gente fez a reestruturação de algumas sessões eleitorais aqui em Pinhalzinho. Algumas sessões do Marcolino foram transferidas para a paróquia, ali na frente. Porque a gente sabe que ali tem um movimento muito intenso de eleitores. Então, a gente tirou 4 sessões do Marcolino e colocou ali na paróquia. A gente fez algumas em Saudades também, algumas alterações de sessões eleitorais. Grace, quero agradecer a tua presença. A gente vai conversar muito até as eleições, né? Depois, durante as eleições também. E claro, a Rádio Centro-Oeste vai estar com entrevistas, debates, né? E muito mais aqui na nossa programação. E claro, sempre na parceria com o Cartório Eleitoral, para que a gente possa trazer todas as informações. Candidatos, eleitores, né, além da rádio, podem buscar informações no Cartório Eleitoral? Não, claro, com certeza. A gente está à disposição, como a gente fala, né? A gente é responsável pelo aquilo que compartilha. Em havendo dúvidas, a gente está sempre à disposição do partido, dos eleitores, do que pode ou não pode. Claro que em alguns casos concretos, a Justiça Eleitoral não pode analisar, até porque se é determinada a situação, né, depois demandar uma representação, uma ação, isso quem vai decidir é o juiz eleitoral. Então, o que a gente pode repassar para candidato, partido mesmo para o eleitor, o que está na legislação eleitoral, mas a gente está sempre à disposição para informar, né? Então, quando a gente sempre comenta, né, a informação, o conhecimento, ela faz com que a pessoa, né, externalize as informações corretas. Então, a gente está sempre à disposição, a gente agradece a oportunidade de vir aqui e passar algumas informações do nosso calendário eleitoral, principalmente para os nossos eleitores, né? Os partidos e pré-candidatos, a gente pede que eles tenham uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, porque não é fácil acompanhar todas as alterações de eleição para eleição, muda muito, principalmente esse ano na propaganda eleitoral, para fazer a rotulagem das propagandas na internet. Então, os candidatos vão ter que procurar profissionais que os auxiliem, né,
para respeitar as regras da legislação eleitoral. Com certeza. Assunto muito importante, gente, e que a Rádio Centro-Oeste vai também estar sempre trazendo detalhes para você aqui na nossa programação.